Olá, queridos frequentadores e frequentadoras do Centro Espírita Casa de Tio Ormindo. Hoje iremos falar sobre o tema O pensamento cria a nossa realidade ou a sua realidade. Eu sou Flávio Neri e para início dos trabalhos, elevemos o pensamento ao alto em oração para que possamos assim sintonizar com as consciências desencarnadas que nos assessorarão no desenvolvimento da preleção de hoje. Divino Mestre Jesus, amigo incomparável de todas as horas, estamos aqui reunidos em Teu nome, rogando a presença amorosa dos benfeitores, responsáveis pelo trabalho doutrinário do Centro Espírita citado, juntamente com aqueles que nos envolvem, nos intuem e nos ajudam a levar a Tua palavra de forma a tocar os corações daqueles que nos ouvem. Na indignidade do meu ser, reconhecendo o instrumento sofrível e desafinado nas Tuas mãos, esperando que pelo menos esta corda que reconheço vibrar no seu diapasão de amor possa, por ressonância, um dia em uníssono estar conectado com o Teu Evangelho de amor, de justiça e de caridade. Na certeza desse amparo, nos despojamos aqui de qualquer sentimento menos puro que poderia dificultar que a mensagem chegue aos ouvidos dos que sofrem, daqueles que clamam por uma palavra de consolo e que rogam por uma baga de luz, uma baga de amor. Na certeza, então, Jesus, de que nos ampararás, iniciamos os trabalhos de hoje com essa mensagem do livro Pão Nosso, do benfeitor Emmanuel, pela psicografia do venerando apóstolo Francisco Xavier, que diz assim: pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo, Filipenses 4:8. A mensagem diz o seguinte: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências retentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito, no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Essa mensagem está no livro Pão Nosso, no capítulo 15, para aqueles que assim desejarem clicar depois na internet, poderão lê-la novamente ou escutar
retornando o vídeo para o início. Então, com essa mensagem, nós abrimos o nosso trabalho de hoje. E ao final iremos tocar uma canção que também fala de pensamentos, que é a canção de Roberto Carlos, que aí eu finalizo como se fosse a prece de encerramento. Então, para isso, nós temos umas referências dos trabalhos desenvolvidos para hoje, que foram retiradas de várias obras, são muitas obras. Dentre algumas que eu vou citar, vocês têm o Pensamento e Vida, de Emmanuel, na coleção Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Vocês têm o livro Roteiro. Você tem o livro Evolução em Dois Mundos, que trata do pensamento. Você tem um livro, A Gênese, que vai tratar sobre o pensamento. Pão Nosso, com uma mensagem citada, e tem algumas outras. Nós temos também as obras de Joana de Ângeles, várias delas que foram citadas o pensamento, como por exemplo o livro Plenitude, o livro Autodescobrimento, Vida, Desafios e Soluções, Triunfo Pessoal, Em Busca da Verdade, Encontro com a Paz e a Saúde, enfim. São muitas obras da benfeitora Joana e do benfeitor Emmanuel que tratam do tema pensamento. Mas temos também um que foi muita orientação desse livro que eu fiz a minha construção do pensamento para hoje, é o livro Cura e Autocura, uma visão médico-espírita, do querido Andrei Moreira, também é autor da AME de Minas Gerais, e que traz uma obra com um capítulo, somente um capítulo deles, dessa obra dedicado à ação do pensamento na saúde e na doença. Então, para o momento também da minha leitura que eu estou fazendo, o Psicologia do Espírito, do nosso querido Adenauer, daqui do La Harmonia, Salvador, Bahia, ele escreveu essa obra e que é o grupo de estudos nosso lá da Universidade Livre do Espírito, tá com esse livro de base. E lá temos um capítulo também que é Mente, Cérebro e Pensamento. Ele faz reflexões sobre o pensamento, sobre o cérebro e sobre a mente, e que quem tiver interesse também vale a pena dar uma olhada e dar uma lida. Então, tendo em vista todas essas obras citadas, não poderíamos deixar de citar o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem várias passagens sobre o pensamento, e lá vocês podem também se debruçar em alguns capítulos e que ele transversalmente passa por alguns capítulos, né, da obra. Por exemplo, o capítulo 8 fala sobre adultério pelo pensamento, o capítulo 15 vai falar sobre pensamento, expressão exata de Jesus, tem pensamento, liberdade de pensamento no capítulo 28, o capítulo 27 fala sobre multiplicidade de palavras e pensamento, tem oração e pensamento, então é um tema vasto, explorado também no Evangelho segundo o Espiritismo. Não poderia deixar de citar o Livro dos Espíritos, que temos lá também algumas questões sobre o pensamento, tem lá na questão clássica 459, sobre os espíritos influem sobre os nossos pensamentos, e aí tem um desdobramento sobre a questão da influência dos espíritos no pensamento, mas também tem um que é lá no livro 3º, capítulo 10, quando vai falar liberdade de pensar, que são duas questões, 833 e 834, que eu devo citar também durante a exposição. E, se não falei, falo, a Gênese, que aqui sim vocês terão um capítulo totalmente dedicado ao destrinchamento de como funciona e de como se dá o pensamento. É o capítulo 14, os fluidos. E lá vocês terão as explicações de como o pensamento se emana no fluido cósmico universal e, portanto, falar sobre o perispírito, a formação e propriedade do perispírito e como o pensamento está vinculado de alguma sorte ao perispírito. E é a ponte entre o espírito e o corpo, onde a mente vai ser esse lugar virtual que o espírito pode expressar o que pensa. Então, na perspectiva do que nós podemos alcançar inicialmente, então tem várias literaturas que vocês poderão se debruçar. Então, para que nós possamos desenvolver o trabalho de hoje, é interessante dizer o seguinte: o pensamento, na visão tradicional, na visão clássica dos neurocientistas, da neurociências, do modelo biomédico de interpretação da realidade do corpo, como sendo apenas uma argamassa de células, ele vai atribuir que o pensamento é uma sudorese do cérebro. Ou seja, que são as sinapses cerebrais, os neurotransmissores que vão construir o pensamento. Isso verdadeiramente
não se sustenta, não se sustenta dentro do nosso paradigma espírita, que vai trazer uma contribuição muito relevante quando vai trazer a seguinte informação, que o pensamento ele se origina no espírito e se expressa na mente, mas a mente, no entendimento que nós temos, como muitas teorias e filosofias e a própria psicologia atribui, como a mente sendo algo restrito ao cérebro. Nós entendemos que a mente ela está no perispírito, e o perispírito é constituído de vários corpos, o duplo etérico, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo búdico, enfim, vários corpos que se constituem o desdobramento desse corpo semimaterial chamado perispírito. O que é perispírito, para quem não sabe? Peri está em volta do espírito, que é, segundo o Livro dos Espíritos, a inteligência maior na questão, se eu não me engano, 29. Para ser mais preciso, deixa eu ver se é na 29. 27, 28, 29. Não é na 29, mas tem uma questão, o que é o espírito? Aqui. 23. Que é o espírito? E a resposta dos espíritos a Kardec é o princípio inteligente do universo. Então, o que é o perispírito? É aquilo que está em volta do espírito. E o que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Qual é a natureza íntima do espírito? Ele continua. O espírito com a linguagem humana não é fácil de ser analisado, porque o espírito não é uma coisa palpável. Para vós ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma, e o nada não existe. Aí ele continua, Kardec, o espírito é sinônimo de inteligência, e aí a gente vai ter uma resposta brilhante. Ele vai dizer que a inteligência é atributo do espírito. Então a inteligência é um atributo do espírito, todavia, como ambos se confundem num princípio comum, para vós são a mesma coisa. Então, a inteligência é um atributo do espírito, mas não é o espírito. Como nós não concebemos e não conseguimos explicar o que é o espírito, nós vamos ter na codificação o espírito com E minúsculo e o espírito com E maiúsculo. O espírito com E maiúsculo é essa condição do princípio inteligente do universo. O espírito com E minúsculo seria quando nós estamos no corpo e assim, envolvido pelo perispírito, nós nos consideramos espírito com E minúsculo. Ou seja, quando estamos no corpo, somos alma. Quando saímos do corpo, somos espírito, mas somos espírito com E minúsculo envolvido pelo perispírito. Mas o espírito, que é a inteligência, o princípio inteligente do universo, ele é o espírito com E maiúsculo, que aqui não é o nosso objetivo da explicação de hoje, mas cabe vocês depois se aprofundarem um pouco mais. O próprio Adenauer traz no livro dele, Psicologia do Espírito, essa divisão. Então, e no livro dos Espíritos também vocês têm lá. Para que vocês possam compreender, a questão do pensamento, como eu estava iniciando, ele é um atributo do espírito. Mas para se expressar nessa realidade, ele usa a máquina, que é o cérebro. E o que é o cérebro? Nada mais que um conjunto é um tecido composto por neurônios e que esses neurônios fazem sinapses e essas neurotransmissões levam sinais para o corpo, comandos para a periferia, para os órgãos centrais. Mas o comandante essa argamassa de células é o espírito imortal. O entendimento nosso, portanto, passa por essa condição prévia, que tudo que o cérebro faz nada mais é do que o comando que o espírito emana. Só que, para uma exemplificação mais clara, imaginemos um computador pessoal, um personal computer. Você tem ali um HD, um hardware, que é a parte rígida, o HD, que pode ser um HD interno, que pode ser um HD externo. Esse HD, que eu tenho até aqui um para mostrar para vocês, o HD seria um movimento de estrutura que vai depender de uns aplicativos, que são software, para que ele possa rodar. O HD por si só, ele não faz nada se não tiver um comando que emita sinais para tirar dele todos os arquivos que aqui estão guardados. Então, é como se o HD fosse o cérebro, essa argamassa de células. E que, para que ele possa se mover e acessar as informações, é preciso que um software, que é a mente, comandando esse cérebro, faça com que as sinapses ocorram e aí possam se configurar a fisiologia que se dá na formação do nosso corpo, na constituição dos comandos corporais. Só que a mente,
ela é algo virtual, é uma estrutura virtual, como se fosse um software. O software, portanto, ele não é nada se ele, porventura, não for comandado por alguém. Então imagine que quem criou os softwares, eles são aplicativos, né, que favorecem o comando que manuseia o computador. Então, entendamos como se fosse o software, no meu entendimento, a mente, o hardware é o cérebro, esse HD, e nós que comandamos esse teclado do computador, somos o espírito que estamos gerenciando o software que vai acessar o HD e vai fazer com que haja um comando e a informação surja. Então, a origem do pensamento, ele se dá no espírito e que se expressa através da mente. Aí tem alguns entendimentos que são muito interessantes e que a gente poderia trazer aqui algumas informações. Quando a gente pensa, quando a gente fala no pensamento, ele tem determinadas frequências que se irradiam através da vibração que emitimos. Então, quando nós pensamos coisas elevadas, quando nós estamos sintonizados com o belo, com o bom e com o bem, nós temos normalmente frequências, alta frequência e baixa amplitude de onda. No entendimento, quando estamos vibrando no menos, no mal, naquilo que nos leva para a anticonsciência ou para a inconsciência, nós teremos amplitudes elevadas, ou seja, o pico de onda é maior e a frequência é menor. Então aqui nessa imagem seria frequência aumentada, seria assim, no padrão de vibração mais elevado, com picos de ondas pequenos, ó. Ó o pico de onda. Aqui são as frequências que emitimos quando estamos no bem, no belo e no bom. Quando estamos vibrando no menos, naquilo que é negativo, naquilo que nos leva para a anticonsciência ou para a inconsciência, a gente vai ter frequências menores e amplitudes de ondas maiores, ó. Frequências menores e amplitudes de ondas maiores. Essas frequências estão o tempo todo polulando na nossa psicosfera, no nosso campo energético, fluídico, que envolve o planeta, que envolve todos nós de um modo ou de outro. Emitimos ondas eletromagnéticas que se irradiam o tempo todo através da nossa mente, que usa-se o cérebro para conduzir as impressões no corpo. A gente pode fazer uma citação como o nosso querido benfeitor Emmanuel vai dizer, ele vai citar assim, Emmanuel ele vai dizer no livro Pão Nosso, assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. Então imagine, nós somos imersos nos nossos pensamentos, como se fosse uma aranha que criou suas teias e que as teias fazem com que ela possa transitar para pegar a presa em que ficou aderida na sua própria teia e ela, através da teia, se locomove de um lugar para o outro. Assim seria, nessa comparação, o homem como centro, como essa aranha no centro de toda a teia que nós criamos, das redes que emitimos de vibrações e que fazem com que nós outros sejamos, entre aspas, refém do que pensamos. O refém pode ser positivo, se você vibra no amor, vibra no bem, vibra no belo, você vai irradiar ondas que vão conectar-se com consciências mais elevadas que também vibram no amor, no bom e no belo. Portanto, fazendo com que nosso organismo funcione em uma sintonia de elevação. Mas quando nós emitimos pensamentos que vibram no menos, no que significa anticonsciência, no mal, no tido no mal, no ruim, nós iremos atrair para o nosso campo, na nossa teia de vibração, as mesmas sintonias que estão vibrando nessa faixa. E aí, por vias de sintonia, nós atrairemos para o nosso campo as entidades ou as vibrações ou as condições de acordo com aquilo que estamos irradiando através do pensamento. Ele vai dizer também, Emmanuel vai afirmar, no mesmo livro, que pensar é criar. Foi o trecho que eu citei no início. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou de extinção. Então, nós estamos o tempo todo escravos do que pensamos, mesmo que não seja emitido em forma de atos,
em formas de fala. Aquilo que estamos criando no nosso campo psíquico, ele está de alguma sorte forjando a nossa realidade. Daí o pensamento, ele tem peso, ele tem cheiro, ele é matéria também. Isso está lá no livro Evolução em Dois Mundos e vocês podem se aprofundar. Então, quando a gente fala do pensamento, a gente também vai falar das formas pensamento. As formas pensamento são todas essas irradiações psíquicas, ideoplásticas que nós emitimos. Um exemplo disso que eu sempre cito é uma época que nós estávamos passando no corredor ali da Vitória, antes do período do Carnaval, 15 dias antes, estava se armando as arquibancadas, e eu passava de carro com alguns amigos, dirigindo. Um dos meus amigos, médium clarividente, de várias faculdades mediúnicas, ele começou a ficar com o movimento dos olhos, como se fosse um movimento repetido dos olhos, vislumbrando o campo energético daquele lugar que nós atravessávamos. E eu perguntei o que está acontecendo, irmão. E ele disse assim, Flávio, eu estou percebendo aqui muitas formas de pensamento das pessoas que já estão projetando no corredor da folia toda aquela volúpia, toda aquela movimentação do prazer, do hedonismo, das experiências que as pessoas normalmente que vinculam-se ao carnaval, tem pessoas que não têm esse vínculo, que às vezes ficam vibrando no amor o tempo todo. Tem uma das obras de Manuel Flamengo de Miranda, que é Nas Fronteiras da Loucura, que fala sobre o carnaval. Um dos trabalhadores espíritas vibrava o ano inteiro no amor e nos trabalhos assistenciais de caridade e de benevolência. Mas quando chegava o período do carnaval, ele se permitia sintonizar com os instintos mais primitivos, de paixão, de volúpia, de lascívia, e aí ele atraía todas aquelas entidades, isso está na literatura, lá no livro Nas Fronteiras da Loucura, que conseguiam não encontrar ressonância psíquica com a frequência cerebral elevada, que ele mantinha durante o ano todo, mas no período do carnaval ele descia de padrão, e aí as frequências, ao invés de ficar em alta frequência e baixa amplitude, ia para baixa frequência e alta amplitude. E aí conseguiam encontrar ressonância, as entidades que o obsediavam ou que queriam atormentar, percebiam vínculos de sintonia e aí começava um movimento de obsessão. Então, quando a gente passava no exemplo citado pelo corredor da folia, ele encontrava formas de pensamento dos foliões que já diziam, eu falei, o que é que você está vendo? Ele via entidades às vezes tenebrosas, com formações lupínicas, com face lupínica, e ao mesmo tempo com vibrações bem densificadas, com roupas maltrapilhos, com vestimentas deterioradas, e ele ficava assim assustado, porque estava um movimento muito intenso dessas entidades. Imagine, milhões de pessoas que se divertiam já estavam ali se projetando uma semana antes ou 15 dias antes no que iriam fazer no corredor da folia. Então essa é uma forma de mostrar que nossos pensamentos criam a nossa realidade. Cria porque o que você pensa, você emite ondas, e essas ondas que são partículas e ondas no modelo da física quântica, que a gente hoje entende que a onda ela se torna partícula quando há o colapso da intenção. Então você pode ter onda e partícula, e a partícula é quando você intenciona. Por exemplo, eu vou exemplificar de uma forma que me veio aqui. Você está aqui com ondas de vibração que estão passando por aqui onde eu estou falando. Essas ondas têm frequências variadas, de alta amplitude, de baixa amplitude, alta frequência, baixa frequência. Digamos que eu ligo um rádio. E aqui esse rádio eu coloco numa determinada rádio, numa determinada frequência. Ela vai pegar aquela onda de possibilidade da frequência da rádio que está sendo emitida de algum lugar aqui, próximo de onde eu moro, e ela vai captar no número que eu digitar no meu aparelho, ou que eu colocar ali o cursor. Então isso foi um colapso de onda, ou seja, enquanto onda de possibilidade se tornou partícula, no caso quando eu intencionei a rádio que eu queria sintonizar. Daí, nós estamos o tempo todo fazendo isso, emitindo ondas de frequências as mais variadas, criando um campo que está sendo a nossa realidade criada. Então, avançando no movimento das citações, ainda no livro Roteiro de Emmanuel, ele vai dizer que o pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes do bem, de bem ou mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. Então Emmanuel vai dizer que o pensamento é gerador de infracorpúsculos. Então se ele já falava de infracorpúsculos lá na década de 40, de 50, ele antecipava o que ia ser a nova ciência, né, que a gente estava lá no período da física newtoniana clássica que vigeu até o século passado. Depois adentramos
na física relativística do Albert Einstein, que trouxe a equação do mc², e depois Max Planck e outros tantos, eles vão começando a trazer a física quântica, né, com os quarks, o quantum de energia que um elétron faz ao passar de uma eletrosfera para outra, e aí começa a chamada física quântica, a física que é a mecânica quântica. Então, como o Emmanuel falava isso antes disso se consolidar, ele já antecipava, ele já antevia o que a Terra iria, de uma forma ou de outra, descobrir em breve. E quando ele fala que o pensamento é gerador de infracorpúsculos, então são partículas subatômicas que são emitidas. Por isso, então, nós temos a certeza de que o pensamento também é partícula, é matéria, e que pode ser medido, ou melhor, pode ser visto como as formas de pensamento que eu acabei de citar no exemplo que eu citei do corredor da folia. Então, com esse entendimento, nós vamos poder perceber que aquilo que estamos emitindo vai criando a nossa realidade externa, mas também, para que nós possamos compreender os mecanismos do adoecimento, todos os pensamentos emitidos também vão ser irradiados no mundo íntimo e gerando, portanto, informações que vão chegar até as nossas células. Nós tivemos uma informação importante no genoma humano, no ano 2000, que achava-se que o genoma iria responder todos os questionamentos da diversidade de espécies que temos e de como o ser humano consegue produzir tantas condições de proteínas a partir daqueles genes. E foi uma grande decepção. Salvo engano, 30 mil genes, ou foram 25 mil genes, menor do que uma espiga de milho, e maior um pouco do que a espiga de milho e menor do que o de muitos insetos. Então, com aquela decepção do projeto Genoma, vai surgir, porque os genes eles não determinam tudo, aí vocês vão ter a compreensão de que o gene ele é responsável por manutenção de 5%, 5% daquilo que nossa realidade, na manifestação que nós estamos, ela expressa. Então, se nós pudermos contemplar a questão do que veio depois do projeto Genoma, com uma grande decepção que foi, nós vamos entender que antigamente se pensava que o núcleo ele era o grande comandante da célula, o núcleo da célula. Você tem o núcleo, o citoplasma e a membrana celular. Eu vou fazer uma breve explanação, porque não é o objetivo maior, mas é preciso vocês entenderem um pouco isso, para assim ficar mais claro de como o pensamento interfere na mudança celular. Isso é a parte já de tentativa de desenvolvimento e finalização, para não estender muito no tempo da nossa abordagem. É óbvio que a gente pode falar em outros momentos, aprofundar com novos temas, ou melhor, com o mesmo tema em outra oportunidade. Então, percebam vocês, a célula tem um núcleo. O núcleo era tido como grande comandante celular. Era de lá que saíam todas as informações, o RNA mensageiro, o DNA, que está no núcleo da célula. Aí você tem no citoplasma as mitocôndrias, as organelas de uma forma geral, e que vai fazer também um contato com que é chamada a membrana celular, que se comunica com o espaço exterior à célula, que tem um interstício e que tem os vasos que passam as substâncias para dentro da célula através dessas trocas que se dão. No passado, então, se entendia que lá determinava-se tudo no gene, que estava no núcleo da célula. Com o descobrimento do projeto Genoma e a grande decepção de que nem tudo que era criado vinha lá de dentro do DNA, da informação do DNA, não era possível que aquilo se diversificasse de forma tal como o corpo se constitui, se não houvesse um outro mecanismo que foi descoberto com a nova ciência, que tem 20 anos mais ou menos, a epigenética. Epigenética, que é aquilo que está acima da genética. Então, se vocês têm a epigenética que diz que o gene ele é manipulado pelas informações que vêm de fora. Então é como se uma molécula de fora carreasse uma informação e chegasse na membrana da célula, na membrana plasmática, que tem ali os polipeptídeos, tem as substâncias que compõem, né, a barreira, né, que cria uma proteção lipídica dessa comunicação do mundo intracelular para o mundo extracelular. Algumas substâncias moleculares elas vão trazendo informações e, como no mecanismo de chave e fechadura, ela se conecta com a camada externa da célula, que é a membrana celular, e leva informação para dentro da célula, carregando essa informação que vai ser levada para o núcleo, e aí entre essa comunicação RNA mensageiro, RNA transmissor, o DNA,
esse movimento de comunicação vai fazer com que se ative determinados genes em que latentemente poderiam estar predispondo o sujeito a desenvolver determinada doença. Eu explico. Digamos que nós tenhamos já uma predisposição genética, porque nós sabemos que a depressão tem um componente genético. Dizem que um filho de um pai depressivo tem 30% de ter depressão. Um filho de um casal depressivo tem 60% a 70% também de desenvolver depressão. Então não podemos negar o fator hereditário da depressão. Então tem um componente genético, tem um componente hereditário. Só que a manifestação da depressão, ela estaria responsável pelos 5% que trouxe essa informação, que é hereditária, de que aquilo pudesse se expressar ou não. Digamos que a pessoa, então, comece a ter pensamentos pessimistas, comece a sintonizar com menos, sintonizar com coisas que não elevem a alma dele, ele vai levar informações para dentro do corpo, como o pensamento irradia para fora, ele também forma dentro do corpo. As irradiações se dão dentro das moléculas e das células e dos órgãos. Então aquela informação que é levada para a célula de pessimismo, de derrota, de negativismo, de intolerância, de raiva, de mágoa, de ódio, pode levar para dentro do movimento celular aquilo que ele trazia como percentual de possibilidade, de probabilidade de manifestar uma depressão. Os fatores externos, portanto, poderiam desencadear o gene e ali manifestar um processo depressivo, que poderia passar o tempo todo, caso ele cultivasse bons pensamentos, ele não criaria essa realidade para ele. Outro exemplo, aquela Angelina Jolie, ela trazia, salvo engano foi ela, um gene de manifestação de um câncer de mama. Por saber que tinha o gene, ela preferiu tirar as duas mamas, fez mastectomia para evitar a possibilidade de desenvolver um câncer de mama. Mas ela esquece que a genética não determina a realidade. Os pensamentos e aquilo que você cultiva é que vai criar a possibilidade da expressão genômica do gene. Então, se ela não tivesse maus hábitos, alimentação saudável, bons pensamentos, boas práticas meditativas, exercícios físicos periódicos, leituras edificantes, ela estaria conduzindo para dentro da célula informações que certamente criariam uma barreira protetora e o gene que estava em latência como possibilidade, como probabilidade de manifestar, ele não se manifestaria e, no entanto, ela não precisaria fazer a retirada da mama. Então, quando a gente diz que a informação ela vai criar a sua realidade, todo o pensamento que você emite vai criando o tempo todo a realidade que vocês vivem. Com esse processo de entendimento, faz-se necessário, portanto, a mudança do padrão de pensamento, porque ao nutrirmos pensamentos mais elevados, as frequências externas que vibram na tentativa de fazer com que nós outros nos prejudiquemos, não alcançarão, não encontrarão ressonância para fazer com que a gente, porventura, venha falir nas nossas escolhas. Então, o que vocês estão escolhendo para a vida de vocês, o que vocês estão pensando, o que vocês estão irradiando, o que vocês estão emitindo, vai criando a realidade de vocês. Então, padrões de pensamentos derrotistas, pessimistas, de uma forma ou de outra, levam informação para dentro da célula que pode gerar doenças autoimunes, problemas psicológicos, doenças como cânceres são tão temidos na sociedade, os distúrbios de pânico, as depressões e as mais variadas doenças, fruto daquilo que você pensa. Então, na citação aqui que eu separei, ele vai dizer assim, o termo da epigenética, né? Ele vai falar assim, interpretando os cromossomos à guisa de caracteres em que a mente inscreve nos corpúsculos celulares que a servem, as disposições e o significado dos seus próprios destinos, caracteres que são constituídos pelos genes, como as linhas são formadas de pontos. Dessa forma, pode-se entender que o DNA representa o gerente da empresa e o citoplasma os funcionários dela, ambos trabalhando a serviço do dono e presidente da empresa, que é o espírito imortal. Então, o espírito imortal, ele é o gestor maior da célula, ou melhor, do DNA. Então, quem vai determinar a manifestação ou não da expressão que veio como predisposição é o espírito, através das ondas que ele irradia e que ele emite. Então, eu falei que acreditava-se que a célula funcionasse em regime ditatorial, o núcleo mandou, está mandado, mas a ciência vem descobrindo por meio da epigenética, que eu falei também,
que a realidade é outra. A célula comporta-se como uma democracia em que variadas condições do meio, nutrição, estresse, dentre outras condições, estudados pela medicina e pela biologia e por outras ciências e do comportamento mental e moral, controlam a expressão do genoma humano. No DNA estão as predisposições que serão ativadas, inibidas ou reforçadas conforme o padrão mental, emocional e comportamental do espírito ao longo da reencarnação, no que configura o seu livre-arbítrio. Perfeito isso. Isso aqui está no livro também, Cura e Autocura. Então, quando ele traz essa informação, e que é uma informação muito consistente, nós passamos a perceber que não há uma fatalidade. Se a Angelina Jolie traz um gene para a manifestação do câncer de mama, ou se o outro sujeito traz uma predisposição de manifestação da depressão, não há uma fatalidade em que isso se manifestará. O que vai determinar são aquilo que nós estamos nutrindo através das informações que estamos jogando dentro do nosso corpo, da nossa memória celular, para que ela não desenvolva aquilo que ela trouxe como possibilidade de manifestação. Para que possamos ir chegando a essa reta de finalização, ele vai trazer outra informação que eu achei bem interessante, que é essa daqui. O pensamento jorrando continuamente da mente atua na intimidade celular por meio dos circuitos e sistema circulatório energético do organismo humano, que são os chakras, conforme estudado anteriormente, de forma a autorizar ou desautorizar continuamente os movimentos biológicos que a reencarnação apresenta. O que é, por exemplo, se uma pessoa ela reencarna com uma tendência à drenagem energética e de algum conteúdo psíquico desarmônico, na forma de um câncer, aos 40 anos de idade, conclamando ao reequilíbrio perante a vida, a sua consciência e as leis divinas terá a oportunidade de, durante todo esse período, trabalhar em sua intimidade as circunstâncias que a levaram ao desequilíbrio, bem como suas tendências e características interiores, reequilibrando-se ou agravando a causa moral da patologia. Então, ela pode chegar na idade prevista de manifestar determinada doença, não expressar porque os hábitos dela salutares, os pensamentos que foram saudáveis, a alimentação, o combate ao estresse, a meditação e outras práticas em que ela se envolveu, neutralizou a possibilidade de manifestação daquela doença que estava no seu mapa genômico, no seu mapa genético. Então ela, portanto, não é determinístico, é probabilístico, é possibilístico, ou seja, existem possibilidades de manifestação e não a determinação. A única determinação, a única fatalidade que temos é que todos iremos desencarnar, sairemos desse corpo. Mas não é nenhuma fatalidade aquilo que nós trazemos enquanto predisposições que se manifeste. Vai depender das suas escolhas, vai depender do seu comportamento, das formas que você escolhe viver nessa realidade, para que aquilo não lhe acometa e você não seja acometido daquelas doenças que, porventura, estariam no seu mapa como um movimento de aprendizado, de desenvolvimento, de provação, de expiação e por aí vai. Então, para que vocês consigam perceber como isso funciona, as nossas explicações, as mais que têm ligação com o entendimento do que eu posso alcançar, é o seguinte. Imagine vocês que desenvolvem uma mágoa de longo curso, ou cultiva um remorso, ou cultiva um ressentimento por longo tempo. Você vai criar no seu campo psíquico irradiações fluídicas, partículas que são emitidas o tempo todo e que vão gerar frequências vibratórias que vão se conectando com outras frequências externas. Isso no que diz respeito ao aspecto de expansão externa dos nossos pensamentos. Mas, ao mesmo tempo, onde vocês emitem esses pensamentos para fora e que sintonizam com mentes desencarnadas, que podem proporcionar um movimento de sintonia com algo negativo, porque obsessor, ele não é intruso, ele é um hóspede, ele é convidado. Nenhum obsessor, nenhum espírito cobrador evolutivo, numa linguagem mais proativa, ele se conecta a você se você não dá guarida. Só há espaço de conexão de uma consciência desencarnada ou encarnada para encontrar ressonância no seu campo se as emissões de pensamentos que você cultiva vibram numa frequência de alta amplitude e baixa frequência a ponto de se instalar aquele hospedeiro, ou melhor, aquela pessoa que você convida e que tem muitos que vibram na mesma faixa
em que você emite as ondas que são mais deletérias. Então, quando a gente fala que está sob obsessão, nós temos a primeira premissa o responsável por aquela sintonia somos nós. Qual é o nível de pensamento que eu estou emitindo? Qual é o nível de vibração que eu estou levando para o mundo interno e externo que fez com que aquela entidade, um cobrador evolutivo, ou aquele ser que vibra no mal, que vibra no menos, percebeu em mim uma ressonância que pôde se acoplar ao meu campo. Então a responsabilidade primeira é nossa. Somos nós que irradiamos o pensamento. Então aquela entidade ela se hospeda no nosso campo psíquico, não dentro de nosso corpo, como muitos pensam. Ela se hospeda no campo vibracional e começa a emitir ondas fluídicas e que terminam nos aprisionando numa teia, que é aquela metáfora do início que Emmanuel trouxe, como se nós fôssemos a aranha no centro de uma teia. E a teia são os pensamentos que emitimos. Esses pensamentos estão à nossa volta, que pode criar um campo de proteção fluídica, como pode criar um emaranhado psíquico de atrações, de vibrações que nos levam para a anticonsciência, para a inconsciência e para o menos. Então a responsabilidade de cultivarmos os bons pensamentos, de elevarmos nossa vibração através da oração, através da meditação, através da contemplação, através das leituras edificantes, através dos bons hábitos de práticas corporais, como o yoga, o tai chi, o qigong, os exercícios que levam você a fazer descarga de energia ou mobilização da energia vital, que se dá nos nossos meridianos, na visão da medicina chinesa, ou nos nadis, na visão da medicina ayurvédica, fazendo com que haja uma desopilação, uma desobstrução do nosso campo fluídico energético, que se está no perispírito, que é onde a ciência materialista não chega, ela não contempla, porque ela acredita que nós somos uma argamassa de células e, portanto, começamos na concepção e terminamos no movimento da morte orgânica, ou na falência encefálica, pelo Conselho Federal de Medicina, a morte quando há falência das funções encefálicas, da função cerebral, ou melhor, da função encefálica. Se há essa falência, a morte não tem vida. Mas nós espíritas sabemos que a vida, ela prossegue além da morte do corpo. Então o paradigma que faz todo o movimento de construção psíquica que hoje permeia a sociedade odierna é pautado numa visão materialista. Daí a função do espiritismo de difundir-se em toda a civilização moderna de que ninguém morre. O espiritismo matou a morte. E como ele matou a morte, a premissa de análise, como eu tenho visto alguns canais de alguns cientistas falando, desqualificando a homeopatia, desqualificando a medicina chinesa, desqualificando, dizendo que são pseudociências. É claro que eles vão dizer que são pseudociências, porque o paradigma de análise deles é o paradigma materialista, que não inclui o corpo vital, que não inclui a consciência, que acreditam que a vida começa na concepção. Então eles não vão ter o entendimento de que a homeopatia ela vai atuar no corpo, na quinta essência do corpo sutil, com a dinamização em que aquela substância se dá. Para eles, cientistas das ciências duras, mais ortodoxos, das ciências mais rígidas, vai dizer que não tem efeito, que é tudo um efeito placebo, entre aspas, porque o efeito placebo também hoje é válido no que diz respeito às melhoras que as pessoas têm. Mas vai dizer que não tem eficácia nenhuma ali, que ali não tem nada. Como diz também que o reiki não funciona, porque eles não acreditam no corpo vital, eles não acreditam no campo fluídico. E nós somos feitos de vários corpos. O corpo físico, o corpo etérico, o corpo mental, o corpo emocional. E esses corpos energéticos são do perispírito. E onde é que está a mente? No perispírito. Como ela está no perispírito, o espírito se expressa através da mente em todo o corpo perispiritual. Então, no exemplo, se você vibra com raiva, com irritabilidade, com intolerância, você vai jogar ondas mentais que vão criar dentro do padrão das células responsáveis de determinados órgãos. Por exemplo, de acordo com os determinados chakras, você tem o chakra da base, o Muladhara, que está ligado à suprarrenal, o chakra genésico, o chakra suavadhisthana, na visão indiana, que é ligado ao prazer, às gônadas. Você tem o chakra do plexo solar, ligado ao pâncreas, o chakra do timo, o chakra do Vishuddha chakra, ligado à tireoide, o chakra que é o frontal, ligado à epífise, ou melhor, à hipófise, e o chakra Sahasrara chakra, ligado à epífise, ou pineal. Cada chakra tem um nível de vibração com determinado órgão. Se você emite ondas de raiva, aqui o chakra do poder está ligado ao aparelho gástrico. Portanto, o pâncreas, você pode desenvolver uma pancreatite, você pode desenvolver uma gastrite, você pode desenvolver uma hepatite,
um processo de degenerescência de um determinado órgão ligado àquele campo energético que o chakra representa. O que é o chakra? Nada mais do que uma união de vários meridianos que se configuram num determinado plexo, o plexo sacral, o plexo coxígeo, o plexo solar. São plexos de terminações nervosas, que ali é a expressão no físico do que foi construído no campo bioenergético, modelador da forma. Então o pensamento ele vai irradiando odiosidade, mágoa, ressentimento, e ali contaminando determinado centro de força compatível com aquela vibração, gerando uma destruição da função orgânica. Quando o profissional trata o órgão, qualquer que seja os profissionais da biomedicina, que vão prescrever um medicamento, ou um cirurgião que vai operar, ou um terapeuta corporal que vai tratar, eles se tratam apenas o corpo físico, eles estão negligenciando uma outra camada de realidade que é o corpo energético. Então atuar no corpo físico é fundamental. Por quê? Eu exemplifico para terminar nossa exposição. Digamos que eu tenho hoje uma casa e vejo o quanto é trabalhoso a manutenção de uma casa, nós temos ali uma determinada infiltração, uma determinada formação de umidade, de mofo na parede. O mofo são fungos. Os fungos estão ali o tempo todo. Eles não se expressariam se não encontrasse uma cultura, que é a umidade, para se expressar. Um paralelo à doença. As bactérias e os fungos e as substâncias que compõem o nosso organismo, elas vivem aqui em nosso corpo de uma forma ou de outra em harmonia, quando em homeostasia. Quando há uma desarmonia psíquica que gera uma desarmonia no corpo energético, que gera uma desarmonia no corpo físico, vai haver a proliferação de determinadas bactérias para tentar equacionar o desajuste que o órgão e que as células se encontram. Olha a informação que veio de fora, por um estresse excessivo, alimentação inadequada, irradiação, pensamentos não edificantes, que levaram moléculas que levaram informações para a parede, que é a barreira celular, que levaram para o núcleo informações que levaram ao movimento de adoecimento do órgão. Na parede exemplificada, a parede nada mais é do que uma expressão, os fungos, porque tem uma umidade. Você pode dar uma demão de tinta, fazer um reboco, vai ficar ali camuflando aquele fungo, ok? E aquele mofo, melhor dizendo. Mas não adianta nada se nós não atuarmos na gênese do problema, que é a infiltração. Digamos que tem um tubo que está vazando, ou que está um vidro em cima, tendo infiltração de água, passando para dentro da parede, que leva à umidade, que faz com que o mofo se manifeste. Adianta fazer uma demão de tinta, se não apenas mascarar o que é o problema original? E o que nós vamos fazer aqui numa das determinadas paredes da nossa casa, a gente vai ter que quebrar para fazer o movimento de tentativa de reparo da infiltração que está lá dentro, para que o mofo não apareça e a parede não fique destruída. Assim é no corpo. Quando vocês fazem uso da medicação, no exemplo que eu citei, para tentar aplacar o sintoma de uma gastrite, por exemplo, é necessário. A medicina, a biomedicina e as ciências biomédicas estão aí para aliviar o sofrimento humano. É óbvio que é necessário tomar um remédio de um determinado momento, fazer uma cirurgia em determinado momento, mas aquilo está sempre atuando na manifestação. Não está indo na causa. É como na parede eu passar uma demão de tinta, não fui na causa, que é a infiltração. Então se você dá o remédio por um período para aplacar, como eu podia passar uma demão de tinta para receber umas visitas, eu tenho que depois olhar para aquilo, porque senão vai de novo manifestar o mofo. Então eu tenho que ir na infiltração para debelar a infiltração e assim equacionar a questão da destruição da minha parede. Assim também é na doença. Quando você medica alguém ou quando você faz uma intervenção física, você tem que entender que aquilo é provisório, não é finalístico. Porque se você não vai num problema de base, que está numa emoção não elaborada, numa raiva contida, numa tristeza reprimida, no movimento de medo não expresso, gerando sentimentos de desvalorização, sentimentos de autocomiseração, que ali sim, ao trabalhar o ser, que é o gestor, que é o ser espiritual, que é o ser imortal que somos, levando informações mais edificantes para ir transmutando o padrão de radiação psíquica, de manifestação das ondas mentais, para que o corpo, sendo apaziguado momentaneamente por um determinado antiácido ou uma determinada droga, aliviando na periferia aquele desconforto físico que é real, ele vá paralelamente trabalhando o campo energético,
por exemplo, colocando uma agulha num ponto determinado da região do meridiano responsável por aquilo, para equilibrar o perispírito, o campo energético, recebendo uma homeopatia que vai atuar no terreno, para que o terreno encontre uma ressonância melhor, para que o corpo físico possa responder de forma satisfatória. Enquanto isso, ele vai tomando um passe numa casa espírita, trabalhando o campo energético, vai recebendo um jurei em uma determinada religião específica, vai recebendo o reiki, ou qualquer outra prática fora do espiritismo ou dentro do espiritismo. Aquelas que são contempladas no espiritismo é o passe, a fluidoterapia, e as outras citadas são fora do espiritismo, para que o corpo vibracional se equacione. Mas não adianta nada atuar apenas nesse nível, ou seja, no corpo energético, se não fizermos um trabalho no corpo mental, ou seja, a psicoterapia, o trabalho de informação dos conteúdos anímicos, dos conteúdos que estão reprimidos no inconsciente, quais são os recalques, os complexos que estão sendo ativados, qual é a sombra que não está sendo olhada e negada, e que está expressando no corpo uma determinada doença, uma das doenças psicossomáticas. Então esse conjunto de abordagem multidimensional e multiprofissional e das várias multiplicidades de abordagens que possam ocorrer é o que vai dar ao sujeito a cura. Porque a cura não se opera escamoteando nem reprimindo os sintomas. Ela só se dá quando de fato o ser imortal que somos nos curamos de nós mesmos. Que é uma canção que eu sempre canto quando eu estou na palestra presencial, que é de uma poetisa aí de Recife, que fala: eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo, fala de amor bonito e aponta o erro alheio. E aí ela vai, a poetisa, destrinchando a canção, e aí vocês vão perceber que nós somos a armadilha de nós mesmos. Nós somos os construtores da nossa realidade. Ela poderá ser mais expansiva ou restritiva de acordo com as nossas escolhas. Então, que façamos boas escolhas, ou escolhas que sejam por mais, que leve a gente para a expansão, que perceba a leveza, porque toda escolha que é feita nesse caminho certamente será contribuição para você e para o reino de nós, que é o reino de Deus, o reino que todos nós estamos inseridos, que é a sociedade que vivemos. Para finalizar, portanto, eu vou tocar uma canção de Roberto Carlos, para assim dar o desfecho com a poesia do nosso querido, e fica aqui o nosso chamado para que façamos esse olhar para dentro, até mesmo no tempo de pandemia que vivemos, para compreender que o vírus está aí, o Covid-19. Mas percebam que alguns sintonizarão com ele quando vocês em pensamentos negativos, em sintonias menos elevadas, vocês criam uma ressonância para que o vírus, como campo de energia também, vibre na mesma faixa e possa encontrar guarida no corpo. Eu não estou dizendo com isso que devamos prescindir dos cuidados físicos, da higiene das mãos, do uso do álcool gel, da barreira mecânica que a máscara proporciona, do distanciamento social, porque evita que o vírus possa pular. É óbvio que estamos no corpo, temos que cuidar do corpo e não vamos negligenciar os cuidados que são postos e que estão consolidados como forma de inibir que o vírus chegue até a gente. Mas em chegando, porque alguns manifestam a doença que vão a óbito, porque outros não manifestam, mesmo tendo comorbidades, mesmo pessoas de 109 anos, 106 anos passam ilesos, que são questionamentos que a ciência vai tentar explicar pela genética, da visão física. Mas nós que somos espiritualistas, que acreditamos no corpo vital, no corpo energético, no corpo mental, sabemos que o que é que aquela pessoa irradia de medo quando percebe que foi contaminada, que teve o diagnóstico de positivo para o Covid, se ela vibra no amor, se ela vibra na esperança, na realização interna de que vai superar, ela está irradiando pensamentos para as células de força. O sistema imunológico ele vai começar a se fortalecer, claro, com a alimentação adequada, com bons pensamentos, com a meditação, com o silêncio interior, gerando um campo de proteção para que o vírus não encontre guarida e não faça com que os órgãos sejam acometidos. O pulmão entra em processo de falência do cérebro com as tromboses e as outras formas que o vírus tem encontrado nos determinados tecidos do corpo, representando com cada chakra, cada vibração, cada nível de energia em que a gente sintoniza. Então, olhemos para isso. Elevemos o nosso padrão mental, elevemos a nossa condição de mentalizações positivas no mais, para que não entremos nessa vibração negativa que a sociedade passa e o pessimismo assola, fazendo com que a gente fique vulnerável e refém das doenças de um modo geral. Então, é essa visão que a gente precisa ter, muito mais ampliada do processo saúde e doença e que muitas vezes não conseguimos alcançar porque nos restringimos apenas
a visão física do processo do adoecer. E nós somos um ser multidimensional, além da forma física. Então é um tema que daria aqui muito mais pano para manga, e a gente falaria por horas infindas, tantas obras aqui que eu tinha separado para citar, eu tinha separado algumas de Joana de Ângeles, mas não foi possível. Pode ser que em outros momentos eu venha falar aqui espontaneamente sobre a mesma temática, destrinchando alguns pontos em que eu não consegui alcançar. Então vamos lá, finalizando com essa canção, 54 minutos, Pensamentos de Roberto Carlos, que é uma música que diz assim: pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem dos motivos escondidos na razão de estar aqui. As perguntas que me faço são levadas ao espaço, e de lá eu tenho todas as respostas que eu pedi. Quem me dera que as pessoas que se encontram se abraçassem como velhos conhecidos, descobrissem que se amam e se unissem na verdade dos amigos. E no topo do universo uma bandeira estaria no infinito iluminada pela força desse amor, luz verdadeira, dessa paz tão desejada. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem dos motivos escondidos na razão de estar aqui. E eu penso nas razões da existência, contemplando a natureza nesse mundo, onde às vezes aparentes coincidências têm motivos mais profundos. Se as cores se misturam pelos campos, é que flores diferentes vivem juntas, e a voz nos ventos na canção de Deus responde todas as perguntas. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem, pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem. Pronto. E assim finalizamos, rogando a Deus e aos bons espíritos que nos assessoram, que eles possam nos ajudar a mudarmos o padrão de pensamento, para que assim possamos viver a longa vida que podemos ainda alcançar nesse mundo de provas e expiações. Que Jesus nos ampare, nos guarde, nos guie, e até uma próxima.